Salmo 110 diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, e ele esmagará reis no dia da tua ira. Julgará as nações amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. O Salmo 110 é um salmo curto, um salmo pequeno, um salmo com conteúdo real e um salmo extremamente debatido pelo seu valor no Novo Testamento estar diretamente atrelado à missão messiânica, ou seja, à missão de Cristo. E aqui, um dos versos talvez mais polêmicos e mais debatidos do Salmo 110 é o verso 1. O verso 1 ele diz assim: Neum Yahweh Ladoni, diz Yahweh ao meu Senhor. E depois há o complemento: senta-te aqui à minha direita. Essa construção ela é debatida justamente pelo uso da expressão Adoni. Adoni vem de Adon, que significa Senhor, e aqui no caso do verso 1 ele tem um sufixo de primeira pessoa singular, Adoni, meu Senhor. A discussão é se é Yahweh falando com Jesus, com Deus, então o pai falando com o filho, ou se é Deus falando com Davi. Então, será que o verso 1 é um oráculo divino que inclui essa relação entre o pai e o filho da triunidade divina? Bom, a gente percebe algumas coisas que são importantes. Aqui no verso 1, Adoni, Adon, aparece com esse sufixo pronominal Yod, o Adoni. Mas no verso 5 aparece Adonai, que é Adon mais um sufixo de plural. Exatamente, Adonai tem um sufixo de plural. E todas as vezes que você vê essa expressão Adonai aparecer com esse sufixo plural, é, na esmagadora maioria das vezes, uma referência a Deus. Então a gente tem no verso 1 Adoni e no verso 5 Adonai. No verso 5, claramente é uma referência a Deus, o Senhor. E aqui no verso 1 é muito mais provável que seja uma referência ao rei, a Davi. Então a gente teria Senhor com letra minúscula no verso 1 e Senhor com letra maiúscula no verso 5. Portanto, o verso 1 seria Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, falando com o rei e coroando esse rei, inaugurando o reinado desse rei. Do verso 1 ao verso 3 é isso que acontece. No verso 4, a gente tem um oráculo divino muito interessante, e aqui sim, com uma construção meio complexa que a gente vai analisar nos próximos dias. E o final, do verso 5 até o verso 7, a gente tem promessas, as promessas que Deus faz a esse rei. Portanto, o Salmo 110, a princípio, se trata de um salmo real, em que Deus unge, em que Deus coroa, em que Deus promete a sua proteção e a sua direção para o rei.